Mãos Unidas. Leitor amigo, Mãos Unidas é o título do volume despretensioso que lhe ofertamos à generosidade, buscando-lhe a companhia para nossas reflexões com a doutrina espírita à luz dos ensinamentos do Cristo de Deus. Escolhemos semelhante legenda, recordando que de mãos unidas às mãos mediúnicas escrevemo-lo, e de mãos unidas às nossas temos a bondade da sua atenção voltada para a nossa tarefa em comum. Mãos unidas, tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar as realizações do trabalho e do estudo que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos todos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Emmanuel, Uberaba, 17 de abril de 1972. Mãos Unidas. Olá, amigos. Queremos agradecer ao convite da Casa Espírita Mãos Unidas para fazermos um comentário que, na verdade, é um presente do livro Mãos Unidas, do Emmanuel e do Chico Xavier. Que a gente possa ter esses instantes de reflexão em torno de um capítulo, que possamos ter a assistência do plano espiritual e que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos ilumine e nos auxilie na inspiração para, através desta bela mensagem de Emmanuel, refletirmos sobre a vida e o seu significado. Nós escolhemos do capítulo 10 a mensagem que tem o título Nossa Parcela. E ele inicia dizendo assim: talvez não percebas, entretanto, cada dia acrescentas algo de ti ao campo da vida. Nenhum de nós vive no anonimato. Muitas vezes achamos que a nossa presença não tem significado, mas tem. Como ele diz aqui, a cada dia, cotidianamente, nós estamos acrescentando algo de nós. Pensamos, sentimos emoção, agimos. E nesses atos de pensar, de agir, nós vamos nos revelando e vamos doando, assim como recebemos. A vida é uma troca, doamos e recebemos. Então, nossa presença é importante e tem um significado. As áreas dos deveres que assumiste são aquelas em que deixas a tua marca, obrigatoriamente, mas possuis distritos outros de trabalho e de tempo, nos quais o Senhor te permite agir livremente, de modo a impregná-los com os sinais de tua passagem. Então, tudo que fazemos, deixamos ali a nossa marca, a nossa presença, como somos. Temos compromissos em que somos obrigados a estar, como o trabalho, por exemplo. O trabalho é uma obrigação. Mas existem outros em que nós podemos ocupar o nosso tempo, seja através do lazer, seja através de uma escolha, em que mais livremente nos sentimos para dispor do nosso tempo em função dessa atividade, que não é uma obrigação, mas é algo que gostamos de fazer. Mas devemos então fazer uma análise.
Quando estamos no trabalho, nós procuramos fazer o melhor, falar com respeito, cumprir com o horário, ter uma educação em relação às pessoas que nos cercam. Agimos porque temos uma necessidade ali premente. Necessitamos daquele trabalho e precisamos ali agir da melhor forma possível. Mas quando não estamos nesta ocupação, temos mais liberdade. De que forma agimos? Será que nós agimos de acordo com a ética, os bons costumes? Será que nós, no momento em que somos obrigados, nós somos agimos de uma forma, e quando não temos mais aquele compromisso, nós nos rebelamos de uma forma negativa? Examina por ti mesmo as situações com que defrontas, hora a hora, por todos os flancos, solicitações e exigências, tarefas, compromissos, contatos, reportagens, acontecimentos, comentários, informações, boatos. Queiras ou não queiras, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões e realizações da comunidade. Porque em matéria de manifestação, até mesmo teu silêncio vale. Nós vivemos em sociedade. Então nós estamos interagindo uns com os outros. E no nosso dia a dia, muitas situações acontecem, muitos acontecimentos. Então, de que forma nós reagimos a esses acontecimentos? De que forma nós reagimos? Nós nos manifestamos? É isso que o Emmanuel está nos falando, né? Diariamente tem solicitações e nós, através da nossa escolha, das nossas afinidades, nós escolhemos algo ou aquilo não é agradável para nós, né? E nós dizemos não. Então, a nossa atitude frente às coisas que ocorrem no dia a dia vai demonstrando a nossa personalidade e a maneira como nós estamos agindo na vida. Será que nós estamos agindo nas situações positivamente? Será que nós estamos contribuindo de uma forma saudável? Será que nós estamos apostando no bem e demonstrando nas nossas relações, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir como cristãos? Aquele que se diz cristão, que segue os ensinamentos de Jesus, que já tem os conhecimentos salutares da doutrina espírita, que nos diz que somos passageiros desse plano, que somos espíritos imortais em aprendizado aqui, e que a vida onde nos encontramos é uma escola e estamos aprendendo, e nesse aprendizado estamos revelando se já conseguimos entender e nos aplicarmos nas matérias. A matéria é a boa convivência, sabermos que temos que agir com os outros conforme nós gostaríamos que os outros agissem conosco. Então, como nós estamos nos comportando como alunos dessa bendita escola? Não nos referimos a isso para que te ergas cada manhã em posição de alarme. Anotamos o assunto para que as circunstâncias, sejam elas quais forem, nos encontrem de alma aberta ao patrocínio, à expansão do bem. Então, em qualquer situação que a vida nos coloca, de que forma nós estamos nos manifestando?
muitas vezes em assuntos, né, que nos vêm pela mídia, nos jornais, erros que alguém comete, de que forma nós nos manifestamos? Somamos aqueles que discutem, aqueles que falam mal, aqueles que somam para que aquela pessoa seja banida, digamos assim, da comunidade. De que forma nós reagimos nas diversas situações do nosso dia a dia? Será que nós exercitamos nestas situações, principalmente de calamidades, de crise, de forma que o bem se manifeste nas nossas opiniões? É nesse sentido que Emmanuel diz que devemos, como cidadãos e como cristãos, deixar-nos expandir nas nossas manifestações o bem, que o bem seja, né, a nossa bandeira, porque o bem é os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ele só nos ensinou o bem para nos tornarmos criaturas dignas do Criador, que tem, através das suas leis, né, o amor, o bem. Então, esse exercício diário, esse exercício vem dessas situações que nós vivemos no dia a dia. E como é que nós nos comportamos? De que formas reagimos? São essas as marcas que nós estamos deixando. Marcas boas, positivas, de somar, de estender a mão, de auxiliar? Ou nós estamos apenas com os ensinamentos do Mestre no nosso intelecto e não estamos nos esforçando para colocá-los em prática? A prática são as pequenas provas diárias, né, onde nós vamos nos revelar, porque temos que nos manifestar, seja no pequeno grupo que vivemos, na nossa família, na nossa comunidade. Aí nós vamos nos revelando, se já aprendemos ou não a lição de que o bem seja a nossa marca positiva, aquela que vai aparecer. Acostumemo-nos a servir e abençoar sem esforço, tanto quanto nos apropriamos do ar respirando mecanicamente. Compreender por hábito e auxiliar aos outros sem ideia de sacrifício. Quando nós vamos assistir um espetáculo de dança, aquela bailarina, os bailarinos dançam suavemente, os gestos são lindos, parece que não tem trabalho nenhum, não tem esforço nenhum. Então nós, quando vemos, né, o bailado, nós não imaginamos muitas vezes o trabalho, o sacrifício daqueles que estão ali repassando aquela mensagem bela através da dança do corpo. Quantas dores nas pernas, quantas dores nos pés, nos músculos, quanto esforço diário para que aquela bailarina ou aquele bailarino quase voassem delicadamente lá na frente. Nós não vemos o sacrifício,
Nós vemos a beleza, né? Um pianista que toca maravilhosamente bem, os dedos deslizam no teclado e aquela música soa maravilhosamente e chega até a nossa alma, nos sensibilizando, nos dando momentos de prazer. Nós não imaginamos quanto trabalho, quanta coisa superada por aquele artista, né, que exercita diariamente o seu ofício para fazer com que naquele momento tudo se torne suave, leve. Assim, nós devemos fazer com que o bem seja algo natural em nós. Muitas vezes nós temos que dobrar o nosso ego para seguirmos as orientações do Mestre. Somos imperfeitos, temos muitas coisas ainda que vencer aqui dentro. E quando nós queremos mudar, fazer as coisas certas, corretas, nós temos que lutar intimamente contra muitas vezes situações, né, que nós estamos habituados, acomodados e que agora, já que tomamos a decisão de aproveitar o tempo para o estudo, para fazer as coisas mais corretas, nós vamos ter que modificar, temos que sair do nosso comodismo. Muitas vezes nós queremos ficar, né? Porque hoje tá frio, tá chovendo, aconteceu algo difícil. Então, tudo nos leva muitas vezes a querer parar, a retroceder. E aí nós temos que fazer um esforço. Não, eu vou de qualquer forma. Tenho que ultrapassar, né, as comodidades que eu tenho para realizar algo que eu decidi que para mim é importante, não só para a minha vida profissional, mas é importante para a minha vida imortal. Então, assumir um compromisso e ultrapassar todos os obstáculos para estar ali presente, né? Estudar, realizar, ajudar alguém. Às vezes nos momentos mais improváveis, aqueles em que nós estamos relaxados, descansando, bate alguém na porta, surge uma situação em que eu tenho que decidir. Ou eu posso ficar na minha inércia, no meu comodismo, ou eu me predisponho a auxiliar porque tem alguém precisando. Então é nesse trabalho que nós estamos e que diariamente nós somos testados. E muitas vezes recuamos. A nossa vida, né, as nossas decisões, elas têm que estar embasadas na nossa visão de que somos espíritos imortais, que somos imperfeitos e que temos que trabalhar essas imperfeições, porque são essas imperfeições que nos fazem sofrer e nos impedem de ser felizes. E nós queremos ser felizes, então temos que fazer um esforço maior, né, na prática do bem e na prática das virtudes que devem desabrochar. Então, é um trabalho, é um esforço, e nós temos capacidades para isso. Muitas vezes fraquejamos e poderíamos ter um esforço pequenininho para conseguir
sair daquela inércia que nos encontramos. Uma resposta que os espíritos deram para Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, dizendo que nós fazemos muito pouco esforço, que nós poderíamos, evitar muitas coisas, vencer as nossas má tendências com muito pouco esforço, e muitas vezes nós recuamos, ficamos no nosso momento de conforto. Então nós temos que aprender a exercitar o bem, seja como for, em pensamento, em ação, diariamente, para que ele se torne tão natural na nossa vida, que ninguém veja que nós estamos fazendo um grande esforço para fazer o bem. Aprendemos e ensinamos caridade em todos os temas da necessidade humana. Façamos dela o pão espiritual da vida. A doutrina espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação, porque é na prática do bem que nós vamos nos elevar espiritualmente. Então, o bem é o pão espiritual da vida. O pão, matéria, ele é um alimento comum, encontramos em todos os países o pão. Então, a caridade é o pão, da alma, que deve ser comum. É o que vai unir os espíritos reencarnados aqui neste plano, os desencarnados. É através da prática do bem que nós nos igualamos, nós unimos. Então é muito, muito interessante essa figura, que Emmanuel faz essa relação entre a prática do bem e o pão material, algo tão simples e comum a todos. O bem deve ser simples e comum a todos. Nós vamos chegar lá, mas o esforço começa naquele que despertou para isso. E começa então esse trabalho de fazer com que o bem seja exercitado diariamente em todos os momentos, em todas as situações, em pensamento, em atos. Acreditemos ou não, tudo que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. Meditemos nisso, reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque de tudo que dermos à vida, a vida também nos trará. Tem aquela frase que Francisco de Assis colocou na sua prece, porque ele assimilou muito bem o que diz aqui nessa mensagem de Emmanuel. Na sua prece, ele diz que é dando que se recebe. É o que a gente doa, é o que doamos, a vida retorna para nós. Seja em forma de alegria, de bem, de amor, ou também o contrário, nós também vamos receber o mal, a malquerência, mas não como um castigo, mas um aprendizado para nós voltarmos a fazer o que é certo, o que é correto. Então, nessa mensagem, ele diz que nós estamos continuamente deixando as nossas marcas, seja na nossa família, no nosso local de trabalho, na sociedade, nós estamos deixando a nossa marca, a nossa
parcela de contribuição. Que bom se a nossa parcela seja o bem, aquela que vai, através das nossas atitudes, da nossa boa educação, da ética, contribuir para que tudo se torne melhor. Nós estamos em plena fase de transição e essa transição não é uma mágica, ela começa com cada um de nós, nos modificando interiormente, melhorando-nos. Vamos melhorar o local onde estamos e cada um melhorado vai formar a humanidade do amanhã. E é nos pequenos gestos, no nosso dia a dia, optarmos sempre pelo bem. Então, esse é a marca do Cristo, o bem, o amor, a caridade, a união. Então, a nossa marca deve ser também se estamos seguindo os passos do nosso Mestre. Que deixemos que a nossa parcela possa servir para os outros como uma pequena fagulha de luz. Não somos uma estrela ainda, mas podemos, em plena escuridão, acender uma pequena luz, que isso já faz a diferença. Que Jesus, o nosso divino Mestre, possa continuar a nos envolver com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz, para que nós tenhamos a força, a coragem de deixar marcas que possam contribuir para o melhoramento da onde nós nos encontrarmos. Que a fé seja o nosso farol, que as pessoas que nos cercam são as nossas lições, que possamos deixar no corações delas marcas de amor e de fraternidade. Muita paz em nossos corações.